Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho da aposentadoria com novas regras, né? Porque tiveram mudanças na contagem do tempo de contribuição e na avaliação de documentação pede mais atenção por parte do segurado do INSS que está perto de se aposentar e tem que ficar de olho nas recentes mudanças da legislação previdenciária. Porque, além da reforma que alterou o cálculo e os critérios dos benefícios, o Decreto 10.410, publicado nesse ano, atualiza as regras como a contagem de tempo de contribuição por competência, ou seja, em meses, não mais em dias, e saber o mês em que vai cumprir os requisitos para pedir o benefício. É o primeiro passo para você planejar a aposentadoria e garantir o benefício mais vantajoso. Então, a reforma implantou regras de transição que devem ser avaliadas com cautela. Por quê? A mais vantajosa para um segurado, ela pode não ser mais vantajosa para o outro. Então, o valor da contribuição ele também precisa ser revisto. Né? Porque agora as 20% menores contribuições elas não podem mais ser descartadas. E além disso, contribuições inferiores a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045 agora no ano de 2020, não serão computadas nem para carência, nem para tempo de contribuição. Então, elas precisam ser agrupadas com outro mês recolhido em menor valor que o piso, né, o salário mínimo. E as contribuições ao INSS não dão direito apenas à aposentadoria, mas a todos os benefícios previdenciários, então como auxílio-doença, auxílio-acidente, mas muitas pessoas, elas esquecem desses outros benefícios. Então, o trabalhador, ele pode conferir se as suas contribuições estão em dia pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Precisa estar atento aos seus direitos, incluindo aos conquistados antes das mudanças das regras. Se tornou ainda mais necessário para evitar surpresas como uma renda menor do que aquela que a pessoa estava esperando na aposentadoria. Então, pelo decreto deste ano, o INSS ele só deve conceder o melhor benefício se os documentos comprobatórios estiverem dentro do processo. Então, deixando para o segurado essa missão de reunir toda a documentação. Então, alguns exemplos de documentos que eles podem ser necessários juntar no requerimento quando você for pedir aposentadoria. Contrato individual de trabalho, um acordo coletivo, termo de rescisão de contrato, recibos de pagamento, ação trabalhista, carnês e guias de recolhimento, carteira de trabalho, a CTPS, né, que é a prova do tempo de contribuição e deve conter as anotações originais do empregador, sem rasuras. Caso o trabalhador não tenha carteira de trabalho, ele poderá precisar juntar os seguintes documentos: ficha de registro de funcionário com a declaração da empresa. Se a empresa fechou, você precisa localizar o síndico da massa falida na junta comercial. Um outro documento muito importante que muitas vezes precisa ser juntado é a cópia do extrato analítico do FGTS, que deve ser solicitada na Caixa Econômica Federal. Então, é preciso que tenha data, seja assinada folha a folha pelo servidor da Caixa. Se o documento não for encontrado, você pode pedir ajuda no Banco Central pelo telefone 145. A comprovação do tempo especial também é extremamente importante.
O formulário que comprova a exposição ao agente insalubre, ele deve ser entregue no momento da demissão, mas o trabalhador ele pode pedir a qualquer tempo. Então, o pedido pode ser feito ao RH da empresa, por telefone ou por e-mail. Também você pode pedir ajuda a colegas que trabalharam na mesma empresa e na mesma função e verificar se eles têm o PPP ou o laudo. Outro documento que pode aumentar o tempo de contribuição é a certidão de aluno-aprendiz, porque a escola onde a atividade foi exercida é responsável por fornecer o documento. Então, se a instituição estiver fechada por causa da quarentena, tente fazer o pedido por e-mail. A atividade, ela é considerada quando aquele aluno recebia pagamento. E é importante você junta e também você programa a sua aposentadoria. Você tem que saber quando você vai cumprir os requisitos. O primeiro passo para você planejar a aposentadoria é você consultar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento, ele registra todos os seus dados profissionais e os valores dos salários do trabalhador. Então, para você consultar, acesse o site meu.inss.gov.br com login e senha. Aí, com o CNIS em mãos, o segurado vai saber o total de contribuição em anos, meses e dias. E poderá verificar qual a regra de transição vai se encaixar. Que a reforma da Previdência está perto de completar um ano, implantou 5 regras de transição para quem estava prestes a se aposentar. Então, a gente tem o pedágio de 100%, que o requisito para os homens, no mínimo 33 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, mais 50% do tempo que, na data de entrada em vigor da reforma, faltaria para atingir os 35 anos de contribuição. Já para as mulheres, no mínimo 28 anos de tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019, mais 50% do tempo que faltava na data de entrada em vigor, que faltaria para atingir os 30% de contribuição. Então, essa transição, ela aplica o fator previdenciário que diminui a renda de quem se aposenta mais cedo. Outra regra de transição é o pedágio de 100%. Para os homens, é exigido 60 anos de idade, mais 35 anos de tempo de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para se aposentar em 13 de novembro de 2019. Para as mulheres, o pedágio de 100% exige idade mínima de 57 anos, mais 30 anos de tempo de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para se aposentar em 13 de novembro de 2019. Bom, pela regra de transição do pedágio de 100%, a aposentadoria é calculada sobre 100% da média de todos os salários a partir de julho de 94, sem redutores. E a idade mínima é um requisito para o homem, 65 anos, né? Para quem vai se aposentar por idade, 65 anos de idade, mais 15 de contribuição, e a mulher, 60 anos, mais 6 meses e 15 anos de contribuição, e essa regra vai aumentando 6 meses por ano até chegar em 62 anos para as mulheres. E aí, para você calcular o valor dessa aposentadoria, essa regra usa a média de todos os salários a partir de julho de 94, multiplica por 60%, mais 2% para cada ano acima de 20 anos de tempo de contribuição para os homens e acima de 15 anos para as mulheres. Outra regra de transição é a idade mínima progressiva, que os requisitos para os homens são 35 anos de contribuição, mais 61 anos de idade e 6 meses. A idade exigida, ela aumenta 6 meses por ano até atingir 65 anos de idade para os homens. E as mulheres, 30 anos de contribuição, mais 56 anos e 6 meses de idade. E o requisito idade aumenta 6 meses por ano até atingir 62 anos para as mulheres. O cálculo usa a média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, multiplica 60% mais 2% para cada ano que passar 20 no caso dos homens e 15 no caso das mulheres. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da regra de transição dos pontos.
né? No caso dos homens, 35 anos de tempo de contribuição mais 97 pontos. Soma idade com tempo de contribuição. A exigência aumenta 1 ponto por ano até chegar aos 105 pontos para os homens. Para as mulheres, 30 anos de tempo de contribuição mais 87 pontos. A pontuação sobe em janeiro de cada ano até atingir 100 pontos. A nova legislação previdenciária considera todos os salários a partir de julho de 94, sem descartar os 20% menores. No tocante ao direito adquirido, quem completou os requisitos antigos, ou seja, poderia se aposentar até o dia 13 de novembro de 2019, tem direito adquirido. E mesmo agora pode garantir regras mais vantajosas. E a vantagem vale para quem consegue o 86,96 da regra antiga, aposentadoria especial, 30 anos e vai pedir o benefício por idade, por exemplo. Já os segurados que ganham o salário mínimo ou valores próximos ao salário mínimo devem se aposentar na primeira regra de transição que eles alcançarem. Porque como ninguém pode ganhar uma aposentadoria abaixo do salário mínimo, então nesses casos o trabalhador, eles não vão perder renda com os novos cálculos. E não esqueça de manter as contribuições em dia. A contribuição para o INSS ela é obrigatória para trabalhadores em regime CLT, mas os profissionais autônomos e desempregados devem contribuir para garantir o direito aos benefícios previdenciários que vão além da aposentadoria. Então, você fazer os recolhimentos garante tempo de contribuição e direito aos benefícios previdenciários, como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão. Então, cada tipo de benefício requer um tempo mínimo de contribuições. Então, o trabalhador que parou de contribuir, ele não perde as contribuições já feitas, ele pode voltar a recolher. Então, quanto maior o número de contribuições, mais fácil de chegar a uma regra de transição, melhor. Então, depois da reforma da Previdência, o profissional ele deve redobrar a atenção ao valor de contribuição, pois as 20% menores contribuições não são mais descartadas. Então, os trabalhadores que contribuíram por um período pagando o INSS apenas sobre o salário mínimo vão ter a média salarial reduzida. Então, para você garantir a melhor aposentadoria possível, junte todos os documentos da sua vida profissional, que eles vão garantir com exatidão na análise do período contado pelo INSS, principalmente quem tem direito à aposentadoria especial, que é aquela contagem de tempo que é feita de uma forma diferente. Bom, atenção, você não deixe o seu cadastro com o INSS, você tem que deixar ele sempre muito atualizado. Muitos benefícios são negados por conta de dados incorretos. Então, você precisa ter todo o cuidado possível. Então, às vezes a gente vê aquela pessoa que vai se aposentar e que não tem o PPP. A pessoa quer a aposentadoria, ela quer aquela contagem de tempo especial, mas ela não tem o PPP. E isso acaba complicando. Então, você precisa ter um mínimo de documentos para garantir o seu benefício. Eu quero que o INSS considere um tempo que eu comecei a trabalhar, que não está no CNIS, mas eu também não tenho a carteira de trabalho. Bom, se você não for atrás da empresa para você pedir uma declaração, uma declaração na empresa e juntar a ficha de registro de funcionário, se você não for correr para pedir o extrato analítico do FGTS, que você vai pedir para o servidor assinar folha por folha, realmente você não vai ter esse tempo na sua contagem, porque vai ser complicado. O INSS ele precisa de provas. Ação trabalhista. Quem tem ação trabalhista, também é importante juntar antes essa ação trabalhista para ver se o INSS vai reconhecer. Porque, às vezes, mesmo você juntando toda a ação trabalhista, o INSS não reconhece. Eu tenho vários casos em andamento que o INSS não reconheceu, a pessoa deixou para a última hora, o INSS não reconheceu, a pessoa já se aposentou, não está recebendo pela regra antiga 86,96 e está com uma ação
perante o INSS para reconhecimento de ação trabalhista. Então, isso você podia ter feito antes, as pessoas podem fazer antes, não precisa esperar o momento de se aposentar para entrar com reconhecimento da ação trabalhista. Tá? Porque como o INSS não participou do processo, ele vai criar alguns obstáculos para reconhecer esse período. E aí você, às vezes, precisa entrar com uma ação e pedir via justiça para que seja reconhecido. Só que na justiça, o que vai ser feito? Vão pedir testemunhas, olerites, vai pedir além da ação trabalhista, vai pedir uma série de documentos para reconhecer aquele período. Então, isso tudo você pode fazer antes. Porque essas pessoas, eu tenho esses casos, as pessoas conseguiram se aposentar, só não entraram na regra. Então, elas estão recebendo aposentadoria e, paralelo a isso, a gente está com uma ação para aumentar e a pessoa receber integral, porque R$1.000 a menos de aposentadoria não é nada agradável. Agora, elas podem se aposentar. Agora, tem muita gente que não pode se aposentar, precisa esperar o reconhecimento dessa ação trabalhista para poder chegar à aposentadoria. Então, nesses casos, sempre vale a pena você fazer isso antes, não ficar aguardando. Porque aí o INSS fala, não, você precisa entrar com a ação, você fica 5, 6 anos sem receber a aposentadoria. Vale a pena? Não. Então, corre, faça tudo o que você puder para que você não tenha que ficar aguardando o momento da sua aposentadoria, porque todo mundo espera uma vida inteira na hora de se aposentar. Aí chega, não pode, porque a pessoa não tem o documento, porque, olha, faltou aqui, faltou... É complicado, então não vamos aguardar, não deixa chegar na última hora. Eu sei, todo brasileiro deixa tudo para a última hora, eu me incluo nisso também, não estou dizendo que eu não faço, que muitas vezes eu faço também, mas está errado. Isso pode te prejudicar, você pode deixar de receber e na hora que você mais precisa, porque às vezes a pessoa se aposenta, o mercado de trabalho é extremamente, com pessoas mais velhas, muitas não conseguem mais emprego, então precisa tomar cuidado com isso, procurar se aposentar, juntar, deixar tudo redondinho para a hora que você precisar, que você completar os requisitos, você já poder se aposentar sem medo de tomar uma negativa por conta de uma trabalhista, por conta de um documento que faltou. Por isso é muito importante você fazer um planejamento para anteceder essa aposentadoria. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.